From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries, living many secret lives, struggling to reach the time of the gathering, when the few who remain will battle to the last. No one has ever known we were among you, until now. Lutas de espada, macharada fazendo carão, briga no estacionamento, um vilão psicopata, backflip sem motivo e só pode sobrar um. Toda essa descrição parece de um filme comum e de um filme pastelão e de um filme sem sentido dos anos 80. Então deixa eu contar pra vocês. Essa história de hoje é de fato sobre um filme pastelão dos anos 80. Highlander, ele tem tudo pra ser um filme de ação genérico, porque na verdade ele é. Quando ele foi lançado, ele foi um grande fracasso de bilheteria. Ninguém esperava nada desse filme. Mas o que faz Highlander ser tão especial a ponto de quase 50 anos depois do seu lançamento, as pessoas ainda continuarem falando tanto sobre ele? E a resposta para isso ela é bem simples, porém ela parte de raízes filosóficas muito bem pontuadas. Highlander não é um filme de ação. Highlander é um filme que fala sobre luto e é um filme que fala sobre o que significa de fato a mortalidade. Bom, vamos contar um pouco da história do filme propriamente dita e qual é a trama que envolve essa história, né? A gente acompanha a história do Connor, que ele é um dos imortais. O que são os imortais aqui na história? Basicamente, são pessoas que nasceram com alguns poderes a mais e tudo mais e que são imortais. Elas não podem morrer, só que elas têm algumas regras. Eles estão numa batalha entre si para restar apenas um imortal. Esse um imortal vai ganhar o poder de controlar uma quantidade de força inacreditável, que nem os próprios imortais sabem o que é. Só que eles têm um chamado dentro de si que leva eles a combaterem uns contra os outros, no momento final que vai ser conhecido aqui na história como o The Gathering, que é como se fosse o momento do confronto dos últimos imortais. Então as regras são basicamente essas. Eles não podem morrer, eles só podem ser mortos por outros imortais, e eles não podem ter filhos. E isso que é ser imortal. O Connor, ele é um desses imortais. Connor ou MacLeod, né? Depende de como a gente vai chamar ele aqui, vocês vão entender já já por quê. E o Connor, cara, a gente, nas primeiras cenas do filme, você percebe ele meio deslocado da sociedade, ele tá meio triste. Nada parece animar o Connor da forma como deveria. O Connor, ele tá triste, ele tá cabisbaixo. E aí já vem aqui a primeira reflexão que o filme propõe. Quando a gente analisa o que de fato é a vida. O que é a vida? O que é que dá força para a vida? Inconscientemente, o que nos move para frente diariamente, o que faz nós queremos tentar algo diferente, é a gente saber que existe uma finitude. Quando a gente vai atrás de um emprego melhor, quando a gente vai atrás de aprender uma coisa nova, a gente está buscando nosso ganho pessoal, só que a gente também está buscando deixar um legado para aqueles que estão com a gente. O que garante força para você se levantar da cama todo santo dia, de manhã? Poxa vida, cara. O que é que me faz ter força para encarar o abusado do meu chefe, para me encarar aquele colega de sala chato? A força que garante isso é você saber que existem pessoas para as quais você precisa dar o seu melhor para deixar algum legado, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja seu irmão, independente de quem seja, namorado, amigo. Tudo que nós fazemos é porque nós temos a pressa de que nós temos um tempo limitado para fazer aquilo. E nesse tempo limitado que nós temos que garantir que nós façamos o melhor por aquilo, por aqueles que estão com a gente naquele momento, naquela situação. Mas agora imagine se de repente você perdesse esse impulso de acordar todo dia, de saber que amanhã você acorda sabendo que você é imortal, mas todo o seu redor não é. Todo o seu redor ele continua sofrendo a ação inegável do tempo. O tempo continua sendo implacável com os outros, menos com você. E é aqui que parte o grande motivo de Highlander ser um filme tão marcante e tão curioso, digamos assim, para se manter vivo na cultura há tanto tempo. Highlander ele pega a imortalidade, algo que é um objeto de desejo da humanidade desde sempre, né? Haja visto as religiões que você tem pelo mundo, todas elas sempre têm essa promessa em comum da vida eterna, de se juntar a algo maior, a algo mais etéreo, não é isso? Highlander ele vai no encontro
a essa afirmação. E ele diz que, na verdade, aquela humanidade, aquela imortalidade que a humanidade busca, ela é, na verdade, uma grande condenação. Imagine se todos que você ama, se todos ao seu redor simplesmente sumissem e você ficasse. E você tivesse que construir novas vidas, novas realidades, novos tudo baseado em uma nova personalidade, porque simplesmente o mundo não ia entender que você é do jeito que você é. Em algum momento isso ia chegar, essa reflexão ia chegar. Então Highlander fala exatamente sobre isso. Confronta o desejo mais antigo da humanidade. Eu vou mentir para vocês se eu disser que Highlander ele é um filme espetacular, tecnicamente brilhante e tudo mais. Porém, Highlander tem pelo menos uma cena que vai te fazer derramar uma lágrima. E qual é a cena que vai fazer qualquer um derramar uma lágrima? É quando nós conhecemos a Heather. Grande amor da vida do MacLeod, ou do Connor, depende, né? Basicamente, ele vive a vida inteira com ela, só que no final ela já é uma senhora, ela já tá velha e ele tá lá novo. Contemplado com uma trilha sonora muito boa do Queen, né? Aquela música lá, Who Wants to Live Forever. Existe essa pergunta, né? Quem ousa amar para sempre? E a única coisa que a Heather pede quando ela tá falecendo é que todo aniversário dela ele acenda uma vela em lembrança a ela. E 400 e tantos anos depois, ele continua acendendo essa vela em homenagem a ela. Então, mesmo com a ação do tempo, mesmo com a ação de tudo, aqui a gente começa a perceber que a imortalidade, ela pode, na verdade, ser uma grande condenação. Imagine ver toda essa cena, ver todo esse romance se esvaindo diante dos seus olhos. Mas aqui também vem outro ponto marcante que é levantado por toda essa questão da Heather. Ele não pôde dar um filho para Heather. Ele não pôde ter a família que ele tanto queria. Ele não pôde envelhecer do lado da mulher que ele amava. Porque, na verdade, os imortais eles recebem esse grande poder, mas eles têm uma questão consigo. Eles não possuem um livre-arbítrio. Eles estão participando de um jogo muito maior, de algo muito maior, que nem eles sabem o que é, nem nós, públicos, sabemos o que é. O filme acaba sem a gente saber isso, inclusive. No fundo, os imortais eles não possuem uma coisa básica: o livre-arbítrio para viver uma vida normal. Até que a gente conhece o contraponto do Connor, que é esse cara que escolheu se isolar na sociedade, que escolheu nunca mais amar, que ele não quer passar por aquela situação da Heather de novo. Você tem o Kurgan, que é o vilão do filme. Ele parte de uma visão filosófica muito niilista, porque ele é bastante simples na mentalidade dele. Eu sou imortal, então as coisas que as pessoas costumam dar valor, para mim, elas não têm valor. Elas são coisas vazias e sem sentido. Porque eu posso fazer o que eu quiser, porque no fim eu sou imortal. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou dirigir que nem louco, eu vou matar gente, eu vou fazer tudo que me der na telha. O Kurgan ele é a encarnação pura da maldade. Ele pega o livre-arbítrio que ele tem para fazer o que ele bem entender. Mas no fundo, ele ainda está participando do mesmo jogo, do mesmo sentido. O Kurgan ele despreza todas as instituições que a gente aprendeu a respeitar. O Kurgan ele despreza a religião, o Kurgan despreza a fé, e ele é o ponto perfeito do Connor. Um que respeita a história, que quer manter a história funcionando, e o outro que simplesmente é um maluco que quer ver tudo pegar fogo. E esses dois eles vão se enfrentar no final. Quando eles se enfrentam no final do filme, o Connor ele vence, ele triunfa, ele consegue superar o The Gathering e receber o poder divino dos céus. E aqui que vem outra grande cena do filme, aqui que vem a grande reflexão. No final, qual seria o grande prêmio de um imortal? O que é que você pode dar para um imortal para fazer ele ser lembrado, para fazer ele ficar mais feliz? O que é tão poderoso que possa ser dado para um imortal? E a resposta que o filme traz é simples. O grande prêmio para um imortal é, na verdade, a mortalidade. É ele ser capaz de envelhecer. É ele ser capaz de ter uma família. É ele ser capaz dele envelhecer com a mulher que ele ama, com os amigos e com a sociedade que ele quer. Então, o grande prêmio para um guerreiro após uma vida difícil, uma vida de grande batalha, é a mortalidade. É saber que quando você estiver no seu leito de morte, você vai entregar o melhor para as gerações futuras. E é essa reflexão, é esse ponto que faz Highlander ser um filme tão marcante a ponto de já estar de receber um reboot, não sei quantos, reboot não, né? Remake depois de tantos anos sendo refeita aí. Simplesmente por conta desse conceito, simplesmente por conta dessa filosofia muito básica. Afinal de contas, você realmente quer ser imortal? É isso que Highlander questiona, é isso que Highlander traz. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que a média, porque eu
não tem muito mais coisas para falar de Highlander, na verdade. Mas eu quero propor essa reflexão. E eu quero também deixar essa última mensagem. O que faz o ser humano, e o que faz a vida ser a vida, o que torna a vida tão maravilhosa, é na verdade o fato de que ela acaba. E Highlander, ele traz esse memorando consigo de que a vida, ela acaba. A vida, ela tem um fim. E é isso que concerne a vida, a beleza que ela tem. É isso que permite que nós olhemos para o mundo da forma especial. Mas me fala, quais são as suas impressões sobre Highlander? O que é que te faz acordar todo santo dia? Me fala aí nos comentários. Hoje eu vou ficar com um vídeo mais curto, né? Mas eu vejo vocês na próxima. Então, tchau.